Olá, está começando mais um Giro Ambiental. E aí, você já parou para pensar de onde vem a roupa que você está usando agora? Quanto tempo ela dura e qual o impacto que esse consumo tem no planeta? Hoje nosso giro é pelo universo da moda e do consumo consciente. Para isso, a gente recebe o geógrafo Gabriel Ferri, que pesquisa moda sustentável. Gabriel, muito obrigada e seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, é um prazerzão. Gosto muito de compartilhar sobre moda sustentável, sobre sustentabilidade na internet, de uma forma cotidiana. Para quem não me conhece, sou o dono do canal Planeta Pós-Pandemia e vamos trocar essa ideia porque estou bem empolgado aqui para todo mundo conhecer um pouco mais a fundo das suas roupinhas aí diárias. Legal. Gabriel, para a gente começar, eu queria esclarecer algumas nomenclaturas. A gente ouve muito falar sobre fast fashion, né? Mas o que seria o fast fashion? Eu acho que, em resumo, assim, para não ficar muito maçante, muito chato, seria aquela moda rápida, descartável, que também não valoriza uma mão de obra, né, na cadeia. Então, vamos falar da cadeia produtiva, né? Que ela não é certificada. Normalmente, ela é feita com muito petróleo através do poliéster, elastano. Essas fibras que são mais baratas para a gente vender, né? Só que a gente sabe que quando a gente coloca na máquina de lavar, principalmente elas duram muito pouco, né? Então esse fast fashion é mais voltado para essa moda que a gente vê assim, que todo mundo usa uma roupa a cada semana e praticamente joga ela fora, né? E por que esse modelo de produção ficou tão popular nos últimos anos? As redes sociais têm influência também sobre esse consumo desenfreado? Com certeza. Ela se tornou popular nos últimos anos, principalmente por causa do consumo, né? Nas redes sociais. Eu acho que as pessoas consumindo mais as redes sociais, elas vão ter mais vontade de consumir roupas que elas se inspiram em famosos, em pessoas. Então acaba que essa moda rápida também é muito favorável ao crescimento das redes sociais. A gente vê já diversos danos socioambientais provocados por essa produção e esse consumo exacerbado, né? Sim. Você citou agora esse consumo afeta, né, o socioambiental. As pessoas não imaginam, mas qual é especificamente esses impactos ambientais? A gente pode partir de uma ideia de principalmente exploração de mão de obra, né? A partir do momento que a gente está pagando muito pouco para a produção desenfreada daquilo, a gente está explorando uma mão de obra. Aqui tem um dado muito legal que eu vou pegar para você, não muito legal, né? Mas também muito alarmante, eu acredito. A indústria têxtil é responsável por 10% das emissões de gases do efeito estufa. E, além de tudo, hoje o mundo produz cerca de 100 bilhões de peças de roupa por ano. É simplesmente o dobro em relação aos anos 2000. Então, são 3 mil peças por segundo em escala mundial. Então, já pensou isso, né? 3 mil peças por segundo? É um absurdo. É muita coisa que a gente está colocando no mundo, assim, quando a gente pode ter outras soluções plausíveis para esse contexto, onde hoje a gente enxerga muito o fast fashion como a solução final do mundo da moda, e a gente tem muitas alternativas também que estão se criando aos poucos, que, pô, a gente previne um pouco desses impactos socioambientais tão gigantescos, né? Tanto numa cadeia de produção, com relação à exploração de mão de obra, muito da gente vê também costureiras ganhando poucos centavos, mínimos centavos a cada peça, e também no meio ambiente a gente está falando de resíduos, né? A gente está falando de lixo, a gente está falando de emissão de gases de efeito estufa, tal da poluição para a produção também dessas roupas. A gente está falando também, como eu disse aqui no começo, de poliéster, a gente está falando de coisas que têm a sua matéria-prima, o petróleo. Então a gente tem que trazer algumas soluções que sejam viáveis também financeiramente, né, para a galera, e também que a gente deixe esses impactos aí tão grandiosos de lado. Sim. E você falou dessa produção desenfreada, né? O que acontece com a maioria das roupas depois que elas são descartadas? Infelizmente, elas vão parar nesses aterros sanitários, nesses lixões, porque ainda a reciclagem têxtil é uma dificuldade. Eu falo pelo Brasil e acredito que a nível mundial ainda a gente vê como a gente vai desfibrar aquilo. Isso ainda não ganhou uma escala pelo fato de não ser tão viável economicamente falando assim no momento para a gente reciclar essas fibras.
Hoje compensa mais financeiramente para as empresas produzir algo como matéria-prima virgem do que a gente pegar e reciclar, porque os maquinários eles acabam sendo mais caros, a gente também não tem leis e incentivos tão eficientes que realmente promovam essa circularidade e isente, por exemplo, impostos dentro de uma cadeia. E também a gente falou no começo, né, sobre esse impacto também das redes sociais, que tem nesse consumo desenfreado, né? E além do impacto ambiental, tem o social. As pessoas cada vez consomem mais e também descartam mais as roupas e o que compra, né? Sim, acabam descartando muito mais, como eu trouxe para você esses dados aí, e a gente não tem essa reciclagem. A gente não tem essa reciclagem das fibras, a gente não tem uma circularidade. Eu diria para você que uma solução diante disso tudo que a gente pode criar são os brechós, né? São essas modas de segunda mão. Quando a gente está falando de fast fashion, por que não circular essas peças? Se elas têm uma durabilidade um pouco melhor, que muitas das pessoas, quando eu posto sobre fast fashion nas redes sociais, elas falam, não é assim, eu já lavei diversas vezes, e você está muito equivocado, e você está muito errado. Então, beleza, tá boa, de qualidade, não quer mais usar? Tira ela do guarda-roupa ali parada que está empoeirando, vamos circular um pouco dessas peças. Você também citou um pouco anteriormente sobre a mão de obra, né, dessas pessoas que produzem essas peças. E quando a gente está falando de uma peça muito barata, que tipo de custo está escondido por trás desse preço que as pessoas pagam mais abaixo do mercado? Está escondido toda essa cadeia que a gente está falando assim de exploração, eu diria assim, dos nossos recursos naturais, do nosso social, de todas essas vertentes mesmo que realmente a sustentabilidade está interdependente dentro dessa entrega para nós. O que está escondido ali é um valor que realmente é o que eu falo, né? Você não está pagando, mas alguém com certeza está. Seja perto de um lixão, que está sendo, por exemplo, a gente vê o deserto do Atacama, né? Vamos usar umas situações, alguns também lugares na África ali, que são utilizados como lixões dentro dessas atmosferas da moda, né? Então a gente exporta resíduo têxtil quando a gente podia vestir pessoas se isso tivesse qualidade para a gente queimar. Olha onde a gente chegou, né? E você falou sobre o slow fashion. O slow fashion é a moda sustentável e as pessoas costumam falar, igual você citou também, que ela costuma ser mais cara. Ela é mais cara por conta da matéria-prima que é mais limpa? Isso, isso. O slow fashion é realmente essa moda contracorrente, como eu falei mesmo, do fast fashion. Enquanto o fast fashion vai defender uma moda rápida, descartável e que também não recompense justamente as costureiras, o pessoal que está na mão de obra, a gente vê que o slow fashion ele está pagando mais para a costureira, ele está se preocupando um pouco mais também com a relação da produtividade. Então, como eu falei, o slow fashion, na maioria das vezes, ele vem do petróleo, né? A gente está falando com fibras mais que vão ser descartadas ali e elas não vão ter uma decomposição, eu diria, tipo assim, tão rápida quanto a matéria-prima vegetal. Vamos colocar numa escala que os dois demoram muito tempo, tá? Então, assim, nada é muito bom se a gente não circular de verdade isso. Mas acredito muito no poder do slow fashion. E o outro ponto que você trouxe, é mais caro, sim. Acredito que ele é um pouco mais cara, mas a gente está trazendo cada vez mais processos e possibilidades para ela se tornar mais barata. Eu que já estudo isso já faz um tempo, eu vejo isso se tornando um pouco mais acessível para a galera, porque as marcas também estão se importando mais com isso. Então, vamos estar falando, as lojas de departamento, as próprias fast fashion, já estão trazendo coleções ali que sejam mais ligadas ao consumo consciente, ao slow fashion ali, porque tem gente realmente se preocupando com esses dados. Realmente a galera está entendendo que ela pode mudar um pouquinho e tá ao seu alcance. Então eu costumo falar assim para a galera: pô, não tem uma grana ali por enquanto para investir no slow fashion? Vai na questão do brechó. Ele é mais barato. Essa camiseta aqui, ó, por exemplo, essa camisa, na verdade, ela é do brechó. Eu paguei R$ 12. Então, ela pode ser fast fashion, porque, obviamente, ela não vai estar sendo 100% feita com uma matéria vegetal, 100% com... a gente não sabe, por exemplo,
quando a gente está comprando no brechó, se a gente está recompensando a costureira que passou lá antigamente, na primeira mão, quando essa matéria-prima era virgem. Então, eu acredito que se você não tem uma grana, vai para o brechó, compra umas peças por lá, faz aquilo circular. E depois, se você tiver uma graninha e possibilidade de... Se você não tiver, tá tranquilo também, tá de boa, fica no brechó. Se você tiver a possibilidade um pouco a mais e quiser optar por essas marcas um pouco mais cara, com uma qualidade melhor do produto, ela não vai encolher também. Então, eu costumo falar também que a durabilidade você coloca na máquina, ela fica igualzinha nas primeiras 20, 30 lavagens ali que você colocar, e até na máxima, assim, se isso se estender um pouco mais. Então, ela é um pouco mais cara, mas ela dura muito mais, então ela meio que equilibraria o seu bolso ali, o financeiro. E eu acredito que também a sustentabilidade precisa ser mais acessível. Gabriel, só para a gente encerrar, já está terminando o nosso tempo, para quem está de casa e quer começar a consumir de forma mais consciente, você falou aí amplamente sobre os brechós e bazares, são uma alternativa mais em conta, então? Isso. São uma alternativa mais em conta. Eu costumo indicar bastante também no meu canal, no Planeta Pós-Pandemia, sempre falo bastante disso por lá. Trago também as marcas que confio do Slow Fashion. Então, acredito que também, para você mudar um pouquinho, é importante você pesquisar, ir atrás de tudo que você consome, que você vai achar soluções que sejam viáveis financeiramente para o seu bolso. Perfeito. Gabriel, muito obrigada pela conversa e por nos ajudar também a enxergar a moda para além das vitrines, né? Muito obrigado pela oportunidade. Me sigam lá, quem puder, quem gostou um pouco desse papo, Planeta Pós-Pandemia. E foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigada. Pessoal, o Giro Ambiental ainda não acabou. Você fica agora com as informações e curiosidades sobre o meio ambiente e sustentabilidade. Até mais! Cientistas brasileiros registraram o primeiro relato de leucismo em um macaco prego da espécie Sapajus libidinosus. O pequeno primata foi avistado no Parque Nacional de Ubajara, no Ceará, e apresenta manchas brancas na pelagem, uma condição genética rara. Diferente do albinismo, o leucismo afeta apenas a pigmentação dos pelos, mantendo os olhos escuros. Com cerca de 3 meses de vida, o filhote vive na serra de Ibiapaba, sob monitoramento do ICMBio. A descoberta é considerada inédita e abre uma nova oportunidade para estudos sobre mutações cromáticas em populações selvagens.